passada nós vimos sobre os nomes do Espírito Santo, né? O primeiro, Consolador, e nós falamos sobre isso, um pouquinho sobre o porquê do nome Consolador. E agora nós vamos ver sobre o Espírito da Verdade e vamos também ver sobre o Espírito Santo, amém? São os três nomes identificados no texto que nós tomamos por base, em João capítulo 14, versículo 16 ao 31, amém? Então o texto base é esse, João 14, versículo 16 ao versículo de número 31, e nós vimos então que nesse texto o Espírito Santo ele recebe tanto o nome de Consolador, o Espírito da Verdade e o Espírito Santo, amém? Então o Consolador nós vimos na semana passada, e hoje nós vamos ver sobre o Espírito da Verdade. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo. Quem encontrar primeiro pode ler, por favor, 1 João, capítulo de número 5 e o verso de número 6. Amém? 1 João, capítulo de número 5 e o verso de número 6. Nós estamos falando sobre o nome do Espírito Santo na Bíblia, também revelado como o Espírito da Verdade. A mesma pessoa que é o Consolador, que Jesus falou também, que havia, né, a promessa de descer sobre nós, também é o Espírito da Verdade, identificado como o Espírito da Verdade. Vamos ler então? E este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo, não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém? Então o Espírito é a verdade, ou o Espírito da Verdade. Vamos lá primeiro, antes de nós entrarmos aí, há um duplo significado quando nós falamos do Espírito da Verdade, e na Bíblia também fala sobre o Espírito da Verdade. Um dos significados é: o Espírito é a essência da verdade e também é quem revela aquilo que é verdadeiro, tá? Então quando a Bíblia está expressando sobre o Espírito Santo, fala o Espírito da Verdade, não só está falando, né, que ele é o Espírito, a verdade, mas também aquele que revela o que é verdadeiro, amém? Então é nesses dois sentidos que nós devemos olhar para essa palavra, por esse título, né, dado ao Espírito Santo como o Espírito da Verdade. O Espírito é a essência da verdade e é quem revela a verdade. Então qualquer um desses dois significados está correto, ou qualquer uma dessas duas funções, né, que nós poderíamos chamar assim, relacionado a esse título do Espírito Santo, o Espírito da Verdade estaria correto. Então, por que Espírito da Verdade? Porque é a essência da verdade e também é quem revela a verdade. Tá? O que nós vimos no texto que nós lemos na semana passada? Jesus falando: Ele vos falará da verdade, Ele vos fará lembrar a verdade. Então, Ele traz revelação da verdade. Amém? E Ele também é a verdade, como nós lemos aí, então, em 1 João, capítulo de número 5 e o verso de número 6. João testifica: o Espírito Santo é a verdade. Amém? 2 de Pedro, então, capítulo 1, verso 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, porque Ele é o Espírito, é a verdade, como nós lemos em João, capítulo 1 João 5, verso de número 6, mas também lemos 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que Ele é o autor divino das Escrituras. A palavra de Deus também é a verdade. Amém? Então, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e Ele também é que inspirou as Escrituras Sagradas. Então, Ele é aquele que revelou a verdade também. Por isso esse duplo sentido a respeito do Espírito da Verdade. A revelação das Sagradas Escrituras, a Bíblia foi escrita por homens, mas não por vontade de homem. É isso que o texto está dizendo. Toda a Sagrada Escritura: pastor, mas quem escreveu a Bíblia? Todos os livros sagrados foram escritos por homens comuns, igual eu e você, porém inspirado pelo Espírito Santo. E é isso que nós lemos aí, não pela vontade do homem, mas por inspiração divina, pelo poder do Espírito Santo revelando a verdade. Então os homens cheios do Espírito Santo davam lugar a Deus, e Deus trazia a revelação através do Espírito Santo, e eles então anotavam, criavam, né, as Escrituras Sagradas, passavam as Escrituras Sagradas, né, para o modo que nós pudéssemos acessar. Amém? Então é isso. Toda a Bíblia Sagrada é escrita por homens, mas não por vontade de homem, mas pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia Sagrada, por isso que ela tem tanta harmonia entre ela,
Porque apesar de tantos anos separando um autor do outro, nós temos uma conjunção testificando da mesma verdade, uma doutrina que encaixa perfeitamente com um grande propósito. E olha que nós nem temos a revelação completa da Bíblia, porque se nós tivéssemos a revelação completa da Bíblia, nós ficaríamos abismados de tamanho poder e tamanha revelação de Deus para nossas vidas. Bem? Então toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então ele é o autor, o Espírito Santo é o autor das Escrituras Sagradas. Amém? Então vamos lá, João capítulo 8, versículo 32 e 36, por favor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 32. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Exatamente isso. O Espírito Santo, o que nós estamos falando? O Espírito da verdade. Vamos identificar aqui só o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, ele dá conhecimento conhecimento da verdade salvadora, que é Jesus Cristo. Tá? Então é isso que o Espírito Santo ele traz a revelação. Por isso que nós estamos falando que o Espírito da verdade é tanto, né, da característica dele de ser verdade, mas também de transmitir a verdade. Então ele traz uma revelação da verdade salvadora, que é Jesus Cristo, no texto que nós acabamos de ler aí. Não existe a possibilidade humana de conhecer a verdade de Deus senão pelo Espírito Santo. Amém? Então o Espírito da verdade, esse Espírito glorioso do qual nós estamos falando, além de Consolador, é ele que nos traz a revelação verdadeira de Jesus Cristo. Não tem como nós conhecermos os caminhos de Deus se não for através do Espírito Santo de Deus. O homem, como nós sabemos, é inclinado para o mal, desde criança. Basta observarmos o comportamento de criança, e o exemplo mais básico que citamos, costumamos dizer, é sobre uma criança que está com um brinquedo e ela não gosta daquele brinquedo, ela não quer brincar com aquilo de jeito nenhum. Basta uma outra criança chegar e pegar aquele brinquedo, que aquele brinquedo vira a maior atração da vida dela, e já começa uma disputa ali, um ciúmes, algo um possessivo, algo que não colabora para o verdadeiro sentimento, né, de amor que nós devemos ter para com o nosso próximo. Então, e não só, depois a criança, como ela tende a querer as coisas para ela, a ser possessiva, a pensar só nela, a ser egoísta. Então, como que as crianças vão rompendo isso? Com os nossos ensinamentos, com os nossos exemplos. Se não fossem, as crianças elas eram tomadas com esse sentimento, e as coisas poderiam ficar, levariam, né, um caminho bem tortuoso. Então o ser humano ele tende sempre para o mal. Então como que nós chegamos a Deus? Nós só estamos aqui, irmãos, por causa da revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tocou em nosso coração e nos trouxe a revelação de Jesus. Então é essa ação gloriosa. O Espírito Santo ele já fez uma obra gloriosa, e agora nós estamos respondendo a essa obra gloriosa do Espírito Santo. Então não tem como, não existe possibilidade de relacionamento com Deus se não for através do Espírito Santo. Por isso que Jesus clama: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não será derramado sobre vocês, e vocês precisam do Espírito Santo. Vocês têm necessidade, porque entendemos aqui, é do ministério do Espírito Santo trazer essa revelação, testificar com o nosso espírito, revelar a verdade, ser a verdade para os nossos corações. É do Espírito Santo. Amém? Revelar a obra gloriosa de Jesus para o nosso coração. Então Jesus fez a obra gloriosa, mas a revelação vem pelo Espírito Santo, nos fazendo crer nessa obra maravilhosa. Então o Espírito da verdade tem essa missão também, de nos revelar a verdade salvadora de Jesus. Amém? O Espírito Santo, então, você sabe por que ele é chamado de Espírito Santo? Parece bem óbvio, né? E às vezes a gente nem medita muito nisso, né? Por que Espírito Santo? A gente já define o nome logo, né? E amém, glória a Deus, né? Espírito Santo. Você sabe por quê? Pode responder. Sei que você sabe. Espírito Santo, por quê? Porque é um Espírito que é santo. Porque é um Espírito que é santo. É o Espírito de Deus, né? É o Espírito que é santo de Deus. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 16, por favor. Quem encontrar pode ler. 1 Pedro 1,16? 1 Pedro 1,16. Pois está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Amém. Deus falando: seja santo, porque eu sou santo. Então Deus é santo, ou a Santíssimo, e essa santidade é natural às três pessoas
da Trindade, ou seja, as três pessoas da parte de Deus. Deus é um único Deus, mas composto por três pessoas, tá? Três pessoas distintas. Não é, o Espírito Santo apareceu, então Deus não pode manifestar. Não. Nós temos inclusive o batismo de Jesus nas águas, que é a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma voz brada no céu, Jesus está nas águas sendo batizado, uma voz brada, que é a voz do Pai, dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo, uma forma simbólica de pomba descendo sobre Jesus. A ação das três pessoas, são três pessoas distintas, mas na única deidade. Deus é único, composto por três pessoas. É difícil para a gente entender isso, porque o ser humano não tem essa capacidade, não existe nada na Terra que a gente consiga comparar. Alguns até usam, o estado da água, no estado sólido, mas não tem nada a ver. É único para a gente, mas essa é a grande verdade. Deus é único, mas é composto por três pessoas. Então, o Espírito Santo faz parte dessa trindade. Por isso é chamado Espírito Santo. Por quê? Então, porque ele é santo. Então, é o Espírito Santo de Deus. Então, tendo na sua natureza, a santidade. Então, é natural do Espírito Santo, do Consolador, do Espírito da verdade ser santo. Então, é natural dele. E esse texto que nós vemos aí fala a respeito da santidade de Deus. Então, o que nós vimos em 1 João também, capítulo 2, verso de número 20. Alguém para ler, por favor. 1 João, capítulo 2, verso 20, que é a resposta que o imundário deu, por causa da sua natureza santa e perfeita. Então, é natural da parte do Espírito Santo, é um Espírito que ele é santo e perfeito, porque é da natureza de Deus, é da Trindade. Amém? Faz parte da deidade, da Trindade santa, que nós cremos perfeitamente. 1 João, capítulo 2, verso 20. E vós tendes a unção do Santo, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Amém. Por causa da sua natureza santa e perfeita. Então, vós tem a unção do Santo. Então, por causa dessa natureza santa, que o Espírito Santo é chamado de o Espírito Santo. Mas não só, tá? Por que também identificado santo? Porque ele produz santidade. Por causa do seu ministério, que é o de produzir santidade. É o Espírito Santo que é o agente que produz santidade em nós. Porque é com a ajuda dele que a gente consegue se desviar do mal. É com a ajuda dele que a gente consegue a cada dia nos aproximar de Deus, tornando mais parecido com Deus. Com a orientação sede santo, porque eu, seu Deus, sou santo. E como que nós vamos tornar santos? Sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então é Espírito Santo pela sua natureza, mas também pelo seu ministério. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, é aquele que age, que opera, que transforma, que traz no nosso coração a ação necessária para nós tornarmos parecidos com Cristo, que é a nossa missão. Ser cristão é isso. Ser cristão não é um título bonitinho que você carrega, não. Ser cristão é alguém que realmente é parecido com Cristo. Então, essa é a ação poderosa do Espírito Santo sobre o nosso coração. Olha o que respondeu um grande teólogo, Martin Lloyd Jones. Seguramente a explicação consiste em que a sua obra especial de produzir santidade e ordem em tudo que ele faz na aplicação da obra salvadora de Cristo. Então, por que o nome Espírito Santo? Também por isso, não só pela sua natureza, tá? Mas por causa do grande ministério de produzir santidade, em nosso coração. Temos mais algumas referências ali na palavra de Deus. O ministério do Espírito Santo, ou o seu ministério, é santificar o povo de Deus. Então, é todo esse trabalho. Salmo 51, verso de número 11. Alguém, por favor? Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Não nos lance fora, a oração do salmista, não nos lance fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Ou seja, faça qualquer coisa, menos isso. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai nos santificar, que vai nos trazer para perto de Deus. Então, irmãos, abra mão de qualquer coisa que for necessária, menos do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é o agente necessário para nos aproximar de Deus. Amém? Depois nós temos Mateus 1:20. E planejando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo gerando
em Maria, quem? O Filho de Deus, Jesus, a pessoa de Jesus que viria ao mundo, ou a encarnação. A geração aqui não é Jesus nascendo em si, não, é Jesus sendo encarnado. Então a encarnação de Jesus é o Espírito Santo que está gerando. E o que isso aqui tem a ver com o ministério? Isso tem a ver que o quê? Nós só chegamos até a Deus através de quem? De Jesus, mas não de Jesus, simplesmente de Jesus. Jesus sem o ministério terreno, sem a encarnação, não nos faria chegar até a Deus. Agora o ministério da encarnação de Jesus nos faz chegar a Deus. Então Jesus vinha à terra, morreu pelos nossos pecados, tornou o nosso cordeiro, é isso que nos traz salvação. Então o Espírito Santo, para nos aproximar de Deus, gera Jesus, a encarnação de Jesus em Maria, e nos então leva até a Deus. Lucas 11, o verso número 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Então uma promessa de Deus para poder nos dar o Espírito Santo. Se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, e essa é uma grande verdade. Quanto mais Deus, se nós pedirmos o Espírito Santo, Ele vai nos dar o Espírito Santo. Por quê? Porque é necessário o Espírito Santo para nos achegarmos até a Deus, e Ele está disponível para isso. Romanos 1, verso número 4. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Mais uma vez, a ação poderosa do Espírito Santo para nos trazer a revelação, a possibilidade, a oportunidade para nós chegarmos até a Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, não só por causa da sua natureza, como nós falamos aqui, mas também por causa do ministério, por causa da ação dele. É o agente que transforma, é o agente que nos leva até a Deus, é o agente que causa santificação em nós. Então, se queremos, se desejamos ser mais santo, mais parecido com Cristo, nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Não dá para negligenciar ele de maneira alguma, tá? Então, a presença do Espírito Santo vai gerar em nós. E nós temos mais uma referência, nós até falamos na semana passada, em Gálatas, capítulo número 5, versículo número 22. O que nós temos em 5:22? O fruto do Espírito, e é tudo aquilo que nos faz parecer Cristo. É o Espírito Santo em nós que gera esses frutos maravilhosos. Amém? Então é uma resposta nossa na ação do Espírito Santo. Não é só a responsabilidade dele. Ah, pastor, descobri agora que o Espírito Santo é que gera santidade, que nos faz parecer com Cristo, nos leva até a Deus, vamos deixar só para ele? Não, é uma colaboração com ele. Então ele está disponível, ele nos alerta, mas o livre-arbítrio é nosso. Nós podemos rejeitar, nós podemos endurecer o coração contra o Espírito Santo, nós podemos fechar essa porta. Ele não vai te pegar a força, ele não vai te obrigar, ele não vai te levar até a Deus pelo cabelo. Não, é você que tem que colaborar. Então ele traz revelação e nós respondemos a verdade da palavra de Deus e vamos até a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, as missões do Espírito Santo. Então nós vimos sobre os 3 nomes, dados ao Espírito Santo, e agora nós vamos sobre as missões, do Espírito Santo. Quais são as obras realizadas pelo Espírito Santo? Você poderia dizer alguma? Convencer. O quê? Convencer. Amém? Santificação. Acabamos de falar agora. Exatamente, o Espírito Santo convencendo, nos santificando. Mais alguma? Libertando, sem dúvida nenhuma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos faz conhecer a verdade? O Espírito Santo, e ele também é a verdade. Jesus é a verdade. Então nós recebemos a verdade, e através de receber a verdade somos libertos. Amém? Mas vamos lá então. Baseado no texto que nós lemos, ele ensina e relembra, tá? Baseado no texto de João, ele ensina e relembra. Jesus diz para os discípulos o quê? Ele vos fará lembrar, ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. Então ensinar e relembrar. Ele dá testemunho de Jesus, tá? Ele dá testemunho de Jesus de novo, e dá de novo quantas vezes for necessário, tá bom? Para ficar bonito, para não parecer um erro. Ele convence o mundo, aquilo que nós falamos ali. Ele guia a toda a verdade e ele glorifica a Cristo.
Então nós vamos atentar para isso aqui, e também é verdade que Ele liberta, como nós já vimos também dentro da palavra de Deus, Ele nos santifica, mas nós vamos atentar para esses 4 pontos aqui, ou melhor, esses 5 pontos: ensinar e relembrar, dar testemunho de Jesus, convencer o mundo, guiar a toda a verdade e glorificar a Cristo. Ensina e relembra, João capítulo número 14, verso de número 26, nós lemos na semana passada, mas por favor, vamos ler agora de novo, João 14, 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará a lembrança de todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Amém? Então, de uma forma muito clara, quando vier quem? O Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, a mesma pessoa. Ele vos fará, ele vos ensinará, né? E também vos fará lembrar. Então, a ação do Espírito Santo, nos ensinar e nos fazer lembrar. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos permitir com que Ele nos ensina, e no momento certo Ele vai nos fazer lembrar. Nós falamos sempre, nós aconselhamos, né, sempre que nós estamos aconselhando jovens na escola, por exemplo, né, o jovem está na escola estudando e tal, e aí ele vai fazer a prova. Aí no dia da prova ele tem liberdade para chamar o Espírito Santo para poder auxiliar, fazer lembrar das coisas que ele estudou. Agora, se ele não tiver estudado, ele vai chamar o Espírito Santo na hora, fala: ô Espírito Santo, me ajuda aqui, me ensina. Não, você foi irresponsável, então não conte com a colaboração do Espírito Santo. Você pode até alcançar a misericórdia de Deus e lembrar de uma coisa ou outra, mas não deve contar. Agora, se você prestou atenção, estudou, chamou o Espírito Santo para te ajudar a aprender, aí no momento que você estiver fazendo, você pode chamar ele para te ajudar a lembrar, porque faz parte, nós podemos usar isso. Não estamos reduzindo o Espírito Santo, não, só apenas estamos desfrutando de uma característica do Espírito Santo. Então nós temos essa liberdade. Agora, nós não podemos ser irresponsáveis e depois querer que ele pegue e faz tudo, né? Igual tem muita gente que defendia, né? Eu creio que hoje já não defende mais tanto, né? Mas defendia que para pregar não era preciso estudar, né? Para pregar é só chegar lá, porque Jesus, ele falou com os discípulos: vocês não tem que ficar preocupados. Então uma passagem Jesus fala: vocês não tem que ficar preocupados com o que vocês vão falar, né? Quando vocês chegarem na frente dos reis, forem apresentar na frente dos reis, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, não, que eu vou falar para vocês, eu vou falar na boca de vocês, e vocês vão saber o que falar através de mim. Jesus disse isso para os discípulos. Aí muita gente pega isso e fala: não, a gente não precisa, é só chegar lá na frente e abrir a Bíblia que o Espírito Santo vai fazer. Não funciona desse jeito, não. Aquilo ali num tempo específico, numa situação específica. Os discípulos não eram preparados para chegar na frente de reis. Eles não tinham estudo, não tinha base de conversa, como tratar, não sabia. Assim como eu chegar na frente do presidente, eu tenho algumas informações básicas, mas, irmão, eu não sei quais são as palavras certas para ficar colocando ali naquele jogo todo ali, excelentíssimo, de não sei o que, eu não sei. Então, os discípulos não estavam preparados para poder conversar com os reis. Nós estamos falando de um tempo bem remoto. Então, quando chegar na frente do rei, não fique preocupado. E muitos deles foram colocados: chega lá, eu vou falar e vocês vão lembrar. Aí é uma situação específica. Mas não, vocês não precisam estudar, não. É só vocês orar e de vez em quando orar um pouquinho e tal, que na hora que você chegar lá, vocês vão saber tudo. Não se trata disso, tá? Então o Espírito Santo ensina sim, mas a gente dedica para que ele nos ensine. A gente senta para aprender. Então a gente senta para aprender e o Espírito Santo está nos ensinando a respeito da verdade das coisas de Deus. Como que nós sabemos? Se o Espírito Santo já revelou uma Bíblia inteira para você estudar, agora você vai chegar lá e vai ficar com o braço cruzado: Espírito Santo, fala comigo. Não, você já tem a revelação do Espírito Santo. Aí você vai para a palavra, e na palavra você fala: Espírito Santo, me ajuda a entender essas coisas maravilhosas que o Senhor explicou, que o Senhor revelou para nós, então me ajuda a entender. Aí, Espírito Santo, me ajude a lembrar de uma palavra que vai me segurar no meio dessa prova. E o Espírito Santo vem e sopra no seu ouvido algo maravilhoso da parte de Deus. Mas agora não é, você negligencia a palavra, você nunca vai num culto, você nunca presta atenção na pregação. Aí no dia da prova, no dia da dificuldade, você fala: Espírito Santo, me traz a revelação de uma palavra. Não. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações. Agora nós estudamos, prestamos atenção, recebemos as palavras de Deus que o Espírito Santo está nos enviando. Aí no dia da dificuldade, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai soprar uma poderosa assim no seu coração, assim, vai te dar segurança, sustentabilidade. Não tem nada que nos segure mais, irmão, no meio da dificuldade do que uma palavra verdadeira vindo da parte de Deus. Pastor, e como que isso acontece? Quando você lembra de um versículo bíblico que te sustenta.
Um dos últimos versículos, ou melhor, o que mais me segurou nos últimos anos foi aquele: não sejam ignorantes quanto os que já partiram. Eles que partiram do Senhor encontrarão com Jesus primeiro que vocês. Então não sejam ignorantes e não fiquem tristes. O apóstolo Paulo ensinando aos irmãos em Tessalonicenses que eles não deveriam ficar preocupados com os outros irmãos que já estavam morrendo. Então perdi minha mãe há 2 anos atrás, ela partiu para o Senhor. E aí o coração apertava, o Espírito Santo soprava: não fique preocupado, não seja ignorante quanto os que já partiram. Vão ficar chorando para aqueles que partiram para a glória. Então o Espírito Santo nos traz uma verdade poderosa, que nos traz o quê? Uma base, e nessa base, irmão, não estamos falando de coisa vã, não, e essa base nos dá uma segurança, uma certeza, uma convicção. Então é essa ação poderosa que nós estamos falando da palavra de Deus. No meio de uma adversidade que você é rejeitado ou coisa do gênero, você lembra que o Espírito Santo de Deus traz no seu coração uma lembrança que nada pode separar do amor de Deus. Não existe nenhum tipo de perseguição, nada pode separar do amor de Deus. Não existe nenhum tipo de rejeição, você é importante para Deus. Então quando nós vamos recebendo essas palavras do Espírito Santo em algo que nós já ouvimos da parte de Deus, vai nos dando segurança e confiança para nós permanecermos onde nós estamos e não sermos abalados pelas circunstâncias. Amém? Então o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina e nos faz relembrar da palavra que ele nos ensinou. Amém? Vamos lá. Jesus promete aos seus apóstolos que o Espírito Santo traria à memória deles as coisas que ele tinha dito. E assim, por sua inspiração, eles serão habilitados a escrevê-las e a pregá-las. Então o Espírito Santo, irmãos, e é gostoso a gente pregar com a presença do Espírito Santo. Irmão, eu vou te falar a verdade, eu sou esquecido demais. Tem muitas coisas que eu sou muito esquecido. Imagina chegar aqui para pregar com esquecimento todo, esquecer até o livro que eu li, esquecer tudo. Tudo bem que a gente faz, prepara bonitinho, um esboço, trazemos aqui preparado, mas todo o conteúdo não dá para escrever nem ficar lendo, senão a gente jogava no projetor e deixava os irmãos ser abençoados. Não, então o que a gente faz? Aí uma conexão com o Espírito Santo, aquilo que a gente orou, que desceu no nosso coração. Se o Espírito Santo não estiver aqui com a gente, fazendo lembrar dos pontos e tal, não tem como a gente ir. Ia ser um fracasso absurdo, irmãos, as pregações que representam o Espírito Santo. Eu falo por minha parte. Eu sei que tem muitos profissionais, tá? Infelizmente tem muitos profissionais que não têm a presença do Espírito Santo e prega muito bonito. Faz multidão chorar, faz multidão ficar eufórica e tal, sem a presença do Espírito Santo. Existe técnica para isso também. Graças a Deus nós não recorremos a isso, nós buscamos a presença do Espírito Santo. E é essa que deve ser a função do cristão. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar de tudo isso e nos ajudar a ministrar. Amém? Agora, 2 Pedro capítulo 1 e 20, nós já lemos 1 e 21. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, verso número 6 ao 16. Alguém bem rápido para ler para nós, por favor. Temos aqui, peraí, só um minuto. Temos aqui a ação do Espírito no processo de revelação e inspiração das Escrituras. Por favor. 1 Coríntios, então. No entanto, transmitamos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são produzidos a nada. Pelo contrário, transmitamos a sabedoria de Deus em mistério, sabedoria que estava oculta e que Deus determinou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conhece essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, nenhum conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, e não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, as coisas espirituais
todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Olha, a revelação poderosa e como mostra a ação do Espírito Santo, trazendo tanto revelação como inspiração, para que nós possamos andar segundo as instruções do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, a Bíblia, ela é uma revelação do Espírito Santo, inspiração do Espírito Santo para a orientação da nossa vida. Por isso que nós frisamos tanto, e como regra de fé nós temos a Bíblia, exclusivamente a Bíblia como regra de fé, para que nós possamos caminhar, porque nela nós encontramos revelação a respeito de salvação, revelação a respeito de condenação, revelação a respeito de uma vida com Deus, revelação de uma vida contrária à vontade de Deus. Está revelado aqui. Por que é tão importante e ser o Espírito de Deus? Porque, olha o finalzinho, por quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E como que nós temos a mente de Cristo? Através do poder do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, dentro de nós, habitando dentro de nós, vai nos capacitando para nós andarmos segundo as instruções de Cristo. Amém? Então o Espírito agiu na mente dos apóstolos para poder lembrar o que Cristo ensinou, e eles transmitiu isso para nós, transmitiu isso para as igrejas daquele tempo, transmitiu para nós, para que nós pudéssemos andar em novidade de vida e ser parecido com Cristo Jesus. Amém? Então entendemos isso, o poder, a ação do Espírito Santo nos ensinando e nos fazendo relembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou, para que nós pudéssemos caminhar agradando a Deus. Ele dá testemunho de Jesus. João capítulo 15, verso de número 26. Quando, porém, vier o Consolador que ele enviar a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amém. O Espírito Santo de Deus, ele vai dar testemunho de Jesus. O Espírito testemunha, testifica, declara, fala bem do Filho, confirmando que ele é o único Salvador e Senhor. Este é o testemunho externo. Tá? O testemunho externo, o Espírito Santo testificando a respeito de Deus. Esse é o testemunho externo, testemunhando, testificando, declarando, falando bem. Agora nós temos também o testemunho interno. Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Romanos 8,16. Depois nós temos mais, João capítulo 1, versículo de número 12, João 1, verso de número 12, alguém por favor? Diácono Robson. Depois 1 João capítulo 5, versículo de número 10, outro irmão que encontrar, fica aí já no gatilho para nós lermos também. Olha o primeiro texto, então, nós vimos o que? O Espírito Santo, e é notório isso, o Espírito Santo testemunhando, testificando, declarando, falando bem do Filho. E como que isso acontece? Através da vida de grandes homens de Deus, testificando a respeito de Jesus na boca dos apóstolos, na boca dos discípulos, na boca dos grandes líderes mais recentes, testificando, dando bom testemunho de Jesus através da boca dos apóstolos. Então o Espírito Santo falando a respeito dos profetas, ou com os profetas a respeito de Jesus. Agora nós temos também o testemunho interior, e o testemunho interior nós já lemos, o Espírito testifica com o nosso Espírito, ou o Espírito confirma com o nosso Espírito. O Espírito bate um papo com o nosso Espírito, nos dando confiança no Espírito de que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então nós temos essa confiança interior também, esse testemunho interior. Não é só pela boca dos outros, não, dentro de nós uma convicção. Amém? Porque às vezes a gente para assim, nossa, mas como que eu creio em Jesus? É algo sobrenatural. Às vezes a gente ouve alguma coisa a respeito de Jesus, mas a gente, na hora, nosso ser, nosso interior já fala assim, não tem nada a ver com o meu Senhor Jesus. Isso não pode ser verdade. Você ouve algumas teses dos ateus, e aí na hora você fala, não, mas aqui dentro tem outra revelação, que eu não sei explicar, mas eu sei que está aqui dentro, e de que realmente não tem nada a ver com essa tese que você está inventando aí. Então nós temos uma convicção no nosso interior, no nosso espírito, a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, mais duas então, João capítulo 1, verso número 12. Mas a todos quantos receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Amém. Então todos aqueles que creram, receberam no coração. Amém?
1 João capítulo 5 e 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Amém. Quem crê em Jesus tem em si mesmo esse testemunho, tem no seu interior. É algo que está fluindo de dentro, não é porque o pastor está falando, não. É uma verdade que já está entranhada no nosso coração. É o Espírito testificando no nosso interior, o testemunho interno, o testemunho por dentro a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá segurança. Amém? Ele convence o mundo. João 16, o verso número 8 vai dizer assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O verbo convencer aqui elegzei, é forte, né? Significa trazer à luz, significa também expor, mostrar, persuadir, convicção interior. João capítulo 3, verso número 20, por favor. E depois 8 e 46. 3:20. Sim. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Amém. Então, aí nós temos mais uma ênfase a respeito, né, do trazer à luz. Aí a tradução está em trazer à luz. Tá? Vamos lá, mais uma, 8 e 46. João 8 e 46. Quem de vocês me convence de pecado? Se sigo a verdade, por que não creem em mim? Ok, por favor, de novo. 8 e 46. Quem de vocês me convence de pecado? Se sigo a verdade, por que não creem em mim? Amém. Mais uma vez aí, já traduzido como convencer, tá? A ação do Espírito Santo. Efésios 5 e 11. Que não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, trate de reprová-las. Amém. Não sejam cúmplices, mas reprovam. Então nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar no nosso coração para nos fazer, para nos transformar. O Espírito Santo quer nos convencer, ele quer trazer revelação, ele quer nos trazer para a luz. É esse o entendimento. O Espírito Santo quer nos expor, quer nos mostrar, ele quer nos fazer reprovar as coisas do mal. Então ele quer trazer clareza para o nosso coração. Então é isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Agora, o nosso interior muitas vezes ignora Jesus. João capítulo 3, o verso número 17 ou o verso número 18 vai dizer assim: muitos já estão condenados. 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas muitos, não virão para a luz, muitos preferirão as trevas e por isso já estão condenados. Então muitos estarão condenados porque não aceitaram a luz, preferiram as trevas. Ou seja, tiveram a revelação em Jesus, mas optaram por permanecer, fecharam o coração, não deixaram ser convencido. A ação do Espírito Santo, eles não deixaram o Espírito Santo de Deus agir, convencer, transformar, trazer para a luz. Eles não deixaram o Espírito Santo persuadir eles, convencer eles, trazer uma convicção, não permitiram. E aí eles permanecem nas trevas, para longe de Deus. Há um outro sentido para o verbo que é reprovar, corrigir, disciplinar e punir. Aí temos mais alguma referência, Mateus 18, verso número 15, por favor. Mateus 18 e 15, Lucas 3 e 19. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, nem acha teu irmão. Ok. Mateus 18, verso número 15. 18, 15. Agora Lucas 3 e 19. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodes, mulher do próprio irmão Herodes,
todas as outras coisas, mas que ele tinha feito. Amém. O mesmo verbo aqui agora foi traduzido como repreendeu. Quando João Batista repreendeu Herodes, Herodes ficou furioso. Mas é para a gente entender aqui qual a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo também pode ser entendido como isso. Ele nos repreende. Não uma repreensão de nos jogar para baixo, mas uma repreensão de alerta. O Espírito Santo, ele quer trabalhar no nosso coração dessa maneira, convencer o homem do pecado e do juízo. Ele quer nos repreender, nos mostrar. Então nós temos esses entendimentos a respeito desse convencer aqui. Não é simplesmente que o Espírito Santo vai ficar lá, não, vem para a luz, você tem que vir para a luz. Não vem para a luz, não vai ficar ativo, não. Ele vai te mostrar, ele vai te revelar, ele vai te fazer enxergar isso, ele vai te repreender. Olha, assim está errado, não é dessa maneira. O Espírito Santo vai trabalhar. Irmão, quantas vezes eu já fui confrontado com o Espírito Santo? Ei, peraí, não é dessa maneira, não é desse jeito. Ele não me para, mas ele está ali, é como se fosse alguém que estivesse ali querendo pegar. Fala, não vai, você vai cair, não vai. Então o Espírito Santo está nos alertando, ele está nos repreendendo. Olha, essa ação está errada, essa ação não está do jeito que deveria estar. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando, tentando nos convencer, não permitir que a gente se afaste de Deus e que a gente venha para a luz. Amém? Temos outras referências aí, não vamos ler, vamos continuar, mas já deu para a gente ter um entendimento aqui. O Espírito é o responsável pelo convencimento interno das pessoas quanto ao verdadeiro sentido do pecado, da justiça e do juízo. A palavra mundo aqui deve ser entendida como a humanidade inteira. Amém? Como toda a humanidade, né? Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele está disponível para convencer. Basta nós permitirmos, né, que ele nos convença. Amém? Então, o Espírito Santo, ele está trabalhando para nos levar para Cristo. A obra do convencimento, ela é tríplice. Do pecado, pois somos pecadores por natureza. Romanos capítulo 3, versículo de número 23, por favor. Do pecado, pois somos pecadores por natureza. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém. Então o Espírito Santo quer nos convencer por isso. Da justiça salvadora que nos é oferecida em Cristo Jesus. Romanos 5, verso número 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Éramos inimigos de Deus, andando segundo a carne, somos inimigos de Deus. Aí o Espírito Santo quer nos convencer e nos trazer uma paz para com Deus. O que é essa paz para com Deus? Deus já não é mais nosso inimigo, e isso é muito bom, isso é muito importante. O Deus Todo-Poderoso sendo nosso inimigo, nós não estamos bem. Nada pode nos separar do amor de Deus, quer dizer também que nada pode nos livrar desse Deus irado contra a nossa pessoa, se formos inimigos de Deus. Aí o Espírito Santo quer nos convencer e nos trazer essa paz para com Deus. Então o Espírito Santo nos traz essa paz, então ele nos convence da nossa natureza, ele nos convence, nos trazendo, né, esse entendimento a respeito da salvação e nos trazendo uma paz para com Deus. E do juízo, que será o julgamento daqueles que rejeitaram a salvação em Jesus. João capítulo 3, versículo 18 e 19. Quem nele crê não está condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. Então, o juízo, que será o julgamento daqueles que rejeitaram a salvação de Jesus. Está aí os versículos, né, que eu citei agora há pouco, mas é isso. Mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, não aceitaram o convencimento do Espírito Santo, não vieram para Jesus. Então essas pessoas, o Espírito Santo, ele quer nos livrar desse juízo. Essa que é a ação dele. Diz que esse convencimento é tentando de todas as maneiras nos fazer voltar para Cristo e não permanecer naquele caminho de condenação. Amém? Agora, quando prefere mais as trevas do que a luz, não tem o que fazer. Deus não vai mudar a sua pessoa, até porque é impossível Deus mudar e atropelar a sua justiça, o teu juízo. Não, Deus não faz isso de maneira nenhuma. Deus é justo, Deus é um juízo perfeito, reto, ele não pode negligenciar isso. Então ele não vai pegar nenhum pecador que não passou por Jesus, que não teve os seus pecados justificados na crucificação de Jesus, e colocar no céu. Isso não existe. Se não aceitou Jesus, não tem salvação. Amém? Então isso é uma forma muito clara. Ele guia a toda a verdade.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Dentro do texto nós lemos João 16, verso de número 13. Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito tem a missão de guiar, liderar e instruir aos homens em seus corações sobre o significado de Cristo. Atos capítulo 8, versículo de número 31, por favor. Atos 8 e 31. E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Atos 8 e 31. Ok, está falando a respeito do eunuco lá. O eunuco que chama Filipe para poder sentar quando ele está querendo conhecer a verdade. Ou seja, ele recebe, ele tem um entendimento, ele está lendo a respeito do Messias, mas ele não tem a compreensão. E aí então o eunuco chama Filipe para poder sentar. O Espírito Santo leva Filipe até lá. Deve ser esse o entendimento. O Espírito Santo leva Filipe até lá e Filipe então revela a palavra para ele, traz a palavra para ele. O Espírito Santo tem a missão de guiar, liderar e instruir aos homens em seus corações sobre o significado de Cristo. Então eu não estava lendo a palavra, não estava entendendo nada da revelação do Messias, estava lendo o livro do profeta Isaías, não estava entendendo nada. E aí o apóstolo Filipe, faltou o que era, o que Filipe era, qual era o cara Filipe? O apóstolo Filipe, ele chega, levado pelo Espírito Santo, ele chega e sobe, senta e explica para ele, ensina para ele qual era a revelação das profecias de Isaías, para quê? Para que ele pudesse entender a obra salvadora de Cristo Jesus, amém? Os homens ouvirão e verão a glória de Cristo por meio do Espírito. João capítulo de número 5, versículo de número 37 ao 38, para nós encerrarmos. O Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Aí, falando sobre a rejeição de Jesus Cristo. Não permitiu ter com que os homens fossem até a verdade. Então o Espírito Santo, ele quer trabalhar para que nós vamos à verdade que é Cristo. Os homens ouvirão e verão a glória de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração para que nós possamos ter a revelação verdadeira de Cristo Jesus. Há pessoas ou líderes espirituais que falam fraudulentamente em nome do Espírito, conduzindo pessoas ao erro. Jeremias capítulo número 23, o verso número 15 a seguir vai falar sobre os falsos profetas, que falavam no nome de Deus, falavam no nome do Espírito, mas não tinha nada do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele fala, ele não vai te conduzir ao erro, ele vai te conduzir para a verdade, ele vai te levar para a verdade. Se o Espírito Santo falar, ou se alguém falar alguma coisa no nome do Espírito Santo, se não for para te conduzir para Cristo, não vem do Espírito Santo. Não vem da parte de Deus. Se você ouvir voz de algum lado, achar que é o Espírito Santo, mas se não te levar para perto de Cristo, para perto das doutrinas de Cristo, você não é do Espírito Santo, não vem da parte de Deus. O Espírito Santo, ele revela, mas ele já revelou a verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo não vai trazer outra verdade para você, não. A verdade está aqui revelada. Então, foi selado esse livro aqui, e aqui está o livro da verdade. O que vier do Espírito Santo de revelação tem que estar de acordo com o que está aqui. Amém? Por isso que é muito importante isso, porque existem falsas igrejas, consideradas seitas, que dizem ter revelações, que tiveram revelações, que deveria ser dessa maneira. Está totalmente errado. A revelação principal está aqui. Agora, o que vier de revelação tem que enquadrar aqui, porque tem coisas aqui dentro, na Bíblia Sagrada, doutrinas, revelações poderosas, que ainda não foi revelada ao coração do homem. Então, mas está aqui dentro, tem que ser revelado aqui. E aí, quando for revelado aqui, não vai contradizer o que está aqui. Amém? Então, quando for revelado, não pode contradizer. O que Jesus ele é? Jesus ele é a revelação de tudo aquilo que o Antigo Testamento está prometendo sobre Jesus. O Espírito Santo está falando sobre Jesus, aí Jesus vem, só que Jesus vem e ele é os principais inimigos de Jesus, e Jesus ele é crucificado pelos líderes religiosos, tá? Não eram os reis da época que crucificaram Jesus, não, foram os líderes religiosos.
Então os líderes religiosos, as igrejas entraram em contradição. Jesus estava confrontando os líderes religiosos. Em vários textos nós vimos isso no Evangelho. Peraí, mas então Jesus ele não está de acordo com a palavra? Estava. Agora o povo é que não tinha tido a revelação de Jesus. Os líderes religiosos não tinham tido a revelação de Jesus. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Aí quando Jesus vem revelando qual era o verdadeiro sentido de muitas coisas que estavam distorcidas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as leis, tinha muita coisa distorcida, que os líderes religiosos tinham distorcido. Então Jesus vem, parece que ele está confrontando os líderes religiosos. O judaísmo, ele está confrontando, e era o judaísmo uma forma de relacionar com Deus. Ele está confrontando tudo isso. Mas quando verdadeiramente vão entender todo o significado e olhar, a revelação verdadeiramente apontava para Cristo, estava falando de Cristo o tempo todo. Os discípulos não conseguiram entender quando Jesus morreu. Mas aí quando eles tiveram a revelação e lembraram de tudo que Jesus tinha falado, verdadeiramente esse é o discípulo, glória a Deus, está tudo certinho, está de acordo aqui, parecia que não estava, mas está. Então quando nós, tem muitas coisas que vão ser reveladas, e muitas coisas que nós já estamos vivendo, que os nossos pais não viveram a nível de revelação, por quê? Não foi o Espírito Santo que trouxe nova revelação, não, já estava aqui revelado dentro da palavra de Deus. E o que nós estamos vivendo de acordo com uma nova revelação não pode contradizer o que está na palavra de Deus. Então qualquer novo costume, hábito, se nós não encontrarmos base bíblica para ele, não provém de Deus. Amém? Então um dos exemplos bem rasos para nós fecharmos aqui, a nível de novos louvores, novas formas de entoar adoração a Deus, que nós adaptamos e temos nas igrejas mais modernas, de uma revelação de um relacionamento com Cristo que nós entendemos que não contradiz as Sagradas Escrituras. Mas para os antigos não, a forma era mais quadrada, a forma era mais reta, não tinha toda essa liberdade que nós temos em muitos louvores. Ministério de dança dentro da igreja, muitas igrejas não aceitavam, mas quando nós vamos ver vários textos da palavra de Deus, formas de adoração, que nós já tivemos aqui um estudo sobre isso, formas de adoração a Deus com dança, também adora-se ao Senhor com dança. Então quando nós vamos vendo, são revelações que não tinham, que nós temos, de que não confronta o princípio da palavra de Deus. Amém? Então só um leve exemplo aqui para nós entendermos isso. Então qualquer revelação que vier da parte de Deus tem que estar de acordo com o que está na Bíblia Sagrada. Amém? Então o Espírito poderoso de Deus, ele revelou toda a base para nós. Então ele vai trabalhando, nos fazendo lembrar, nos ensinando as coisas que estão aqui. Essa missão não é trazer nova revelação, não. Então nova revelação, uma igreja recebeu uma revelação nova e tal, uma visão diferente de relacionar com Cristo e tal. Tem umas aí já, graça sobre graça, não sei o que, alguma coisa assim, de que não há mais condenação, não há mais pecado, que você não tem mais pecado, não existe mais pecado, que o pecado acabou lá na cruz quando Cristo morreu, e que não sei o que todo mundo já está salvo, que uma vez salvo, sempre salvo, você não precisa fazer mais nada, é só vir na igreja um dia, aceitou, tudo bem, continua a sua vida e está tudo certo. Não. Tem nada de acordo com a doutrina dos apóstolos, com a doutrina de Cristo. Isso não é revelação nova, não. Isso aí é heresia e é contrário à instrução da palavra de Deus. Amém? Então vamos orar, encerrando nosso culto, fugindo de tudo isso aí e entendendo essa ação poderosa do Espírito Santo de Deus. O texto que nós falamos aí sobre falsos, o último texto, então Jeremias 23, fala sobre os falsos profetas, que diziam no nome do Senhor, mas era só para induzir o povo ao erro. Porque falar, irmão, que agrada aos homens é uma coisa boa, enche igreja, faz as pessoas ficarem satisfeitas, né? É isso, se falar só aquilo que as pessoas querem ouvir, vai trazer isso. Mas nós não, temos que trazer a verdade do Espírito Santo. Então, concluindo, o Espírito jamais nos guiará à mentira ou ao erro. O Espírito nos revela a verdade da nossa natureza caída e nos conduz à verdade santificadora de Deus, que é através de Jesus Cristo. Vamos orar? Amém? Vamos orar então, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por este tempo. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, Deus, que nós estamos estudando, entendendo a respeito do Espírito Santo.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha encher o nosso coração, Senhor, Pai, de um desejo absoluto pela presença e a pessoa do Espírito Santo, um relacionamento íntimo com Ele, que vai nos conduzir a um caminho de santificação, que vai nos fortalecer a fé, que vai nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio, fique à vontade no nosso coração, Pai, para que nós possamos ser revestidos do poder que está no Senhor. Pai, que o Senhor nos revele tudo aquilo que é da Tua vontade, tudo aquilo que nos falta o entendimento, que tenha revelação no nosso coração, e tudo aquilo que nós já aprendemos, mas que ainda não estamos praticando, que o Senhor nos faça lembrar de tudo. Espírito Santo amado de Deus, é o que eu oro em nome de Jesus, nos guie na verdade, porque o Senhor é o Espírito da verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda as mãos, possam receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Se está terminado, não sai sem cumprimentar todos os irmãos que vieram da igreja, em nome de Jesus.